Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos abordar sobre a fosforilação oxidativa, mas antes eu queria relembrar em qual parte do processo da respiração aeróbica que nós estamos. O metabolismo aeróbico da glicose são um conjunto de reações que promove a transformação de glicose em CO2 e água. Então, ela é um processo que é dividido em três etapas. A primeira é a via glicolítica, a segunda é a descarboxilação do piruvato e do ciclo de Krebs, e a terceira etapa é a fosforilação oxidativa, que é o que nós vamos abordar principalmente hoje. Lembrando que na via glicolítica, ela ocorre no citossol. Já a segunda e a terceira etapa, ela é feita na mitocôndria. A parte da fosforilação oxidativa, ela é realizada nas cristas da membrana mitocondrial. O que é fosforilação oxidativa? É um conjunto de reações em que os elétrons coletados nas coenzimas reduzidas NADH e FADH2 são transportados através da cadeia de transporte de elétrons até o oxigênio. Durante este processo, ocorre uma formação de um gradiente de prótons entre o espaço intermembranas e a matriz da mitocôndria. Esse gradiente é chamado de força protomotriz. Ela é usada para a síntese de ATP pela enzima ATP sintase. Aqui nessa imagem temos todo esse processo, onde você pode observar a cadeia de transporte de elétrons e a parte da síntese de ATP. Isso tudo forma a fosforilação oxidativa. É importante lembrar que os processos de transporte de elétrons pela cadeia e a síntese de ATP são todos acoplados, isto é, para que um deles possa acontecer, o outro também precisa acontecer, de forma que se um dos dois parar, o outro também para. Então, se a cadeia de transporte de elétrons parar, a síntese de ATP também para, pois a cadeia de transporte de elétrons é quem gera o gradiente de próton, que é a força que promove a síntese de ATP. Exemplos de situações em que a cadeia de transporte de elétrons para: quando acabam as coenzimas reduzidas NADH ou FADH2, porque é necessário a ingestão de nutrientes pela dieta para que os elétrons sejam entregues para as coenzimas NADH e FADH2, para que elas possam manter a cadeia de elétrons funcionando. Outro exemplo é quando estamos em hipóxia, sem oxigênio para receber os elétrons, a cadeia também para. Outro seria em caso de venenos, como monóxido de carbono ou cianeto, porque eles inibem o complexo 4, fazendo parar a cadeia de transporte de elétrons. Se a síntese de ATP parar, a cadeia de transporte de elétrons também para, pois a síntese do ATP funciona trazendo prótons do espaço intermembranas de volta para a matriz mitocondrial. Se a síntese de ATP parar, os prótons se acumulam no espaço intermembranas e a cadeia de transporte de elétrons não consegue mais bombear prótons para este espaço, então ela para. Outro ponto é que a síntese de ATP é dependente das concentrações de ADP e ATP. Se a concentração de ADP for muito baixa, a síntese de ATP para, por falta de ATP. Normalmente, as concentrações do ADP nas células são muito baixas, então a síntese de ATP está inibida. Se a síntese de ATP está inibida, a cadeia de transporte também está inibida, assim como estão inibidos todas as vias metabólicas envolvidas no metabolismo aeróbico. Outro ponto é que a síntese de ATP só vai acontecer quando a célula precisar de energia metabólica e gastar o seu ATP, gerando ADP. Aqui no final da imagem, vocês vão ver a presença de desacoplador. O que são desacopladores? São moléculas que transportam um H+ do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial sem passar pela ATP sintase. Esse transporte vai desfazer o gradiente de prótons, eliminando a força que promove a síntese de ATP, ou seja, a síntese de ATP para. Entretanto, a cadeia de transporte de elétrons não vai parar, pois a concentração de prótons no espaço intermembranas vai ser pequena, permitindo com que a cadeia continue bombeando prótons. Adicionalmente, sem a síntese de ATP, todas as vias do metabolismo aeróbico vão estar ativadas,
pois o ATP ele funciona como um freio, ele é um inibidor de todas as vias. A consequência disso é que todos os nutrientes vão estar sendo oxidados, ou seja, sendo consumidos, gerando calor, mas sem gerar ATP. Se esse processo continuar indefinidamente, o paciente pode entrar em hipertermia maligna e vir a óbito por isso. A gente tem como exemplos de desacopladores a proteína termogenina. Ela é uma proteína presente na mitocôndria de tecido adiposo marrom. Ela tem como função fazer o desacoplamento da cadeia de transporte de elétrons na síntese de ATP e assim gerar calor para o organismo. Outro exemplo seria o DNP, que é o 2,4-dinitrofenol. Ele é uma molécula de venda e uso proibido, entretanto, ele é usado ilegalmente em produtos para o emagrecimento. E é importante ressaltar que não existe nenhum nível de segurança no uso do DNP, por isso que ele é ilegal. Espero que tenha ajudado. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima!